Meus queridos amigos, abraços saudosos, estamos aqui novamente para refletir, para nos renovarmos, de alguma forma nos aproximarmos em sentimentos, relembrando a nossa casa, nos transportando para o salão doutrinário, revivendo os sentimentos, a alegria de estar na nossa casa, onde somos envolvidos desde o momento em que adentramos, por muita amorosidade dos benfeitores amigos, no acolhimento, e assim eles continuam a nos envolver, a nos fortalecer, a nos intuir, nos direcionar nas atividades da nossa casa. Mesmo com a distância física, estamos nos esforçando para nos manter ligados pelo afeto, pelo sentimento, pela espiritualidade. Então, que possamos rogar nesse instante o envolvimento amoroso do querido irmão do caminho, a equipe espiritual responsável pela diretoria de divulgação doutrinária, que possam nos envolver, nos inspirar e nos fortalecer. Bem, hoje o nosso tema é um tema muito bonito, um tema de superação, um tema de verdade, um tema de intensidade, um tema de transformação. A Rede Viva Magdala, tema que está no livro Primícias do Reino, da querida irmã Amélia Rodrigues, que narra essa vida que é um exemplo para nós de superação, de renovação, com toda a lindeza que lhe é própria, com detalhes que as tornam ainda mais bonita e emocionante. Então, desde já, eu deixo aí a indicação da leitura do texto, que é muito bonito, no livro Primícias do Reino. E além desse texto, temos também no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, onde ele também traz reflexões sobre a querida Magdala, Maria de Magdala, trazendo seu exemplo de vida para nos inspirar. É um tema também narrado por muitos palestrantes, porque realmente é um exemplo a ser seguido, mas eu tenho uma lembrança muito afetiva desse tema, porque o querido Divaldo Franco já fez uma abordagem sobre ele na nossa casa, e eu me lembro bem a emoção e o sentimento que ele tratou quando ele trouxe reflexões acerca desse tema. Então, assim, nós temos enormes fontes para buscarmos o aprofundamento, o entendimento e o conhecimento sobre essa vida que merece ser realmente vista com o coração, né? E que a gente possa se inspirar nela. Então, hoje aqui, na verdade, meu desejo é trazer algumas reflexões breves acerca do que a gente aprende quando a gente lê, quando a gente busca aprofundar um pouquinho na vida de Maria de Magdala. Então, como essa vida nos inspira, como esse exemplo de Maria nos renova e como pode ser um direcionador também para a nossa caminhada, né? Então, eu começo trazendo o próprio título do texto, a Rede Viva, né? O que é ser Rede Viva? É viver, voltar a viver. Então, o título escolhido por nossa querida irmã Amélia Rodrigues já é oportuno por demais, né? Maria, durante a sua caminhada, quando ela encontra com Jesus, ela volta à vida. E que vida é essa? A verdadeira vida, né? Porque até então ela vivia uma vida de ilusões, de equívocos, de sensualidades. E no momento em que ela entende que existe uma outra forma, que existem outros caminhos,
e que ela encontra com o Mestre Jesus e permite ser tocada por ele, pelo seu amor, ela retorna à vida de verdade. Ela retorna à vida eterna e ela busca a partir daí conduzir sua vida com novos paradigmas, seguir sua vida por novos caminhos. E esse já é um ensinamento muito grande, né? Quando a gente para e pensa, como eu estou vivendo a minha vida? Essa oportunidade bendita da reencarnação, onde se reuniu o Espírito junto a mim, onde eu já tive durante a minha caminhada diversas oportunidades de escolhas. Algumas foram felizes, outras não. Muito nos equivocamos, né? Muito acertamos, muito nos equivocamos. E será que como estamos verdadeiramente vivendo esta vida? Será que estamos nós apenas observando ela passar? Será que estamos nós nas queixas e desejo que ela fosse diferente? Ou será que estamos nós buscando aprender com cada momento, buscando ver mais além, ampliar um pouquinho a nossa visão para ver a verdadeira vida, a vida da alma, do espírito? Foi esse vislumbre que Maria de Magdala teve quando ela teve um encontro com Jesus e Jesus pôde falar a ela, falar ao seu coração. Ela vislumbrou essa verdadeira vida. Então eu começo por aí, né? Refletindo para mim e compartilhando com vocês como está a minha visão para esta vida. Se eu estou verdadeiramente percebendo essa vida como uma oportunidade de crescimento e amadurecimento espiritual, de avanços, de olhares mais ampliados e sublimes para o crescimento, para o que é de verdade, não as ilusões. Seguindo, no momento em que Maria encontra com Jesus, ela encontra um novo caminho. Na verdade, ela encontra o caminho, né? Maria já tinha, segundo o texto da querida Amélia, ela já tinha um coração bondoso. Então, todos que buscavam o seu palácio de prazeres, que necessitavam de alguma coisa, que precisavam, que estavam famintos ou sofridos, ela sempre dava acolhida. Tinha um coração muito bondoso, apesar de muito perturbado, né, pelas inconsequências das suas escolhas. Mas sempre foi muito bondosa. O coração dela já estava pronto. O que precisava, ela era encontrar o caminho. Quando ela encontrou Jesus, ela encontrou o caminho, a verdade e a vida. E aí, nesse momento, ela soube que era isso que ela queria. E assim, ela seguiu. Essa certeza, essa convicção, no momento desse encontro, fez toda a diferença na caminhada dela. E aí a gente traz um pouquinho para a gente, né? A gente tem o contato com o Evangelho, que todo mundo comenta. Qualquer página do Evangelho que a gente abre, a gente diz: essa foi para mim. Tem bálsamo de conhecimento, de esperança, de amorosidade, de ensinamentos. Os ensinos de Jesus, os exemplos que ele deixou. Buscando a doutrina espírita com verdades imortais, que tiram a venda dos nossos olhos, que nos possibilitam ver muito mais além. Então, a gente tem um saber que precisa ser colocado na prática, que precisa ser vivenciado a cada dia. E a gente pergunta, né, como a gente tem usado esse saber, esse conhecimento nos nossos dias, falando dos dias atuais. Nós sabemos da imortalidade, sabemos que não morremos, sabemos que estamos aqui vivendo uma etapa de aprendizado,
uma etapa de evolução e que retornaremos para a parte espiritual. E muitas vezes as nossas atitudes diante dos momentos desafiadores não falam dessas verdades. É completamente inverso a essas verdades, né? Quando o desespero, a ansiedade, a inconformação, até mesmo a revolta tomam o nosso coração diante de tudo o que está acontecendo na nossa sociedade. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar, porque a gente tem um caminho. É esse o caminho que a gente quer seguir? Esse é o caminho, a verdade e a vida para a qual eu estou pronta a seguir? Ou não, esse não é o caminho? A gente precisa se questionar sobre isso para que a gente realmente possa seguir. Porque receber todo esse ensinamento e parar é estagnar-se. Ter contato com todas essas verdades, ter envolvimento dessas bênçãos através das obras, através da amorosidade dos espíritos e estagnar e não ir à frente e não compartilhar e não é através de palavras, porque é muito simples, né? As palavras, elas fluem com grande simplicidade. Não são as palavras, são os gestos, né? São os comportamentos, são as atitudes. Sabendo nós que somos ainda imperfeitos, que ainda temos muito a avançar, muito a aprender e que a gente precisa ter respeito com esse momento da gente, sim, mas a gente precisa decidir. E foi isso que ela fez e é o diferencial na caminhada dela como exemplo para nós. Ela decidiu seguir. E essa decisão que a gente precisa tomar na nossa caminhada, para que a gente não fique nos bastidores da nossa vida, vendo essa reencarnação passar. E quando no retorno, a gente se arrepender porque a gente poderia ter feito um algo a mais, algo de diferente. Sempre podemos, né? E não, a gente não está falando aqui de grandes gestos e atos, a gente está falando dos atos de todo dia. A gente está convivendo com a nossa família mais tempo, convivendo ali. A gente está convivendo com a dor do mundo bem mais diretamente, nua e crua, com possibilidades, com oportunidades da gente fazer um pouco diferente. Então, assim, aproveitar e colocar esses conhecimentos para modificar a nossa caminhada. Não só para que a gente ache bonito, não só para que a gente profira, não só para que a gente ensine ao outro, mas para que a gente realmente faça a diferença na nossa vida e na vida de quem está conosco. Outro ensinamento da caminhada de Maria é o aproveitar as oportunidades, né? Ela aproveitou essa oportunidade do contato com Jesus e a partir daí, todas que surgiam, ela aproveitava. Então, Maria, quando estava a ouvir Jesus, junto à multidão, que era uma multidão de estropiados, de pessoas sofridas, famintas, sedentas, né? Pessoas com todos os matizes possíveis. Então, Maria estava ali. E, segundo a narração da querida Amélia Rodrigues, sempre auxiliar. Sempre a se doar, sempre a ajudar ajudar outro, ao cego, ao que não podia caminhar. Ela sempre estava disposta, sempre aproveitando todas as oportunidades para poder servir, né? E esse é um exemplo muito, muito bonito para a gente, porque apesar dela ainda sofrer as desconfianças, todos esperavam a qualquer momento Maria voltar, né? Maria voltar à antiga vida, a vida fácil, a vida de luxúria. E a todo momento, no momento em que ela encontrou o caminho dela, ela passou a aproveitar todas as oportunidades que surgiam. E é esse o convite para a gente, né? Aproveitemos todas as oportunidades. É uma oportunidade de mandar uma mensagem para um amigo, de dar um carinho a mais a um parente. É uma oportunidade de, se eu estou numa melhor condição, estender a mão para alguém que está numa condição mais difícil. Tem diversas no nosso dia a dia. É no momento em que a gente está assistindo um noticiário ou notícias que realmente oprimem o nosso coração, distante do que nós gostaríamos de ouvir,
que nos aborrecem, a gente conseguir ter um momento de lucidez e orar, né? Orar e pedir a Deus que as bênçãos renovem a todos que estão envolvidos. Então, assim, essa presença de espírito de aproveitar as oportunidades todas, é, colocando o coração para o amor é muito importante. E essa foi uma grande lição que Maria deixou para nós. Outra lição de Maria foi lidar com a dor, a solidão e o preconceito. Maria viveu isso a todo momento, desde o tempo de meretriz até os últimos momentos com Jesus, depois que Jesus partiu e que surgiu para ela. Sempre ela teve o estereótipo, né? E olhares sempre maldosos, nunca acreditando na sua renovação. Mas o mestre acreditava, e porque ele acreditava, ela também acreditava, porque ele era o caminho dela. Então, Maria sofreu bastante no momento em que ela viu, né? Jesus surgiu para ela e ela vai até os discípulos, os companheiros de caminhada, dizer dessa boa nova. Ele estava vivo de verdade. Tudo que ele disse realmente se concretizou. E lá ela ouviu a descrença, o porquê você. E só Maria que acolheu e que acreditou que realmente ela tinha visto o mestre, que o mestre tinha aparecido para ela. Então, assim, lidou por ser mulher, por ser meretriz, né? Lidou com a solidão, com a dor, quando eles foram direcionados por Jesus para levar a mensagem da Boa Nova para todos os cantos, e Maria ficou lá, ficou só. E assim, ela poderia ter lidado com isso de formas diferentes, né? Como é que a gente lida com a dor, com a solidão, com o preconceito? Como a gente tem visto aí as manifestações disso? Como a gente tem visto que isso continua acontecendo, né? Como a gente lida com isso? Então, Maria buscou se fortalecer e estar atento a tudo que ela tinha conquistado antes, as oportunidades, né? E ela teve oportunidades. As oportunidades surgiram para ela porque Maria, meus amigos, seguiu a orientação que o Mestre Jesus deu ao mancebo rico. Vá, vendes tudo que tem e segue-me. Só que Maria fez mais. Ela se despojou de tudo que ela tinha. E não se despojou só do material, que foi bem simples, deu tudo que ela tinha materialmente, mas ela despojou-se também da vaidade, do orgulho, para que ela pudesse seguir o amor. Ela fez o verdadeiro despojar-se, né? O verdadeiro deixar para seguir o mestre, que é o convite dele. Ela conseguiu fazer isso. Então, lá no momento em que todos partiram e ela ficou sozinha, passa um grupo de leprosos, procurando Jesus, desejando a cura, desejando ouvir as mensagens de bom ânimo daquele mestre. Mas Jesus já havia partido, então Maria segue com eles. Vai até o Vale dos Imundos e convive com aquelas pessoas, alimentando a esperança, o bom ânimo, contando as histórias de Jesus. Naquele momento, ela consegue doar a tua veste, o teu corpo, a tua carne, porque ela foi acometida pela doença, né? Ficou com o corpo adoecido, mas ela sublima tua alma e faz com que o perfume da boa nova, da esperança, pudesse espargir por aquele ambiente tão sofrido, tão cheio de dor. Então, ela, doando o corpo, ela liberta a alma dela. O entendimento é o entendimento sublime do amor. Esse é outro aprendizado que a gente tem com a vida de Maria. Ela consegue entender o amor como Jesus trouxe, o amor a todos, a doação, a entrega para todos. Então, é uma vida realmente muito inspiradora, né? Na verdade, todas as passagens do Evangelho, todas as personalidades, elas nos ensinam bastante. Elas falam muito de nós,
né? Falam muito de nós no que diz respeito à traição, ao que diz respeito ainda às nossas vicissitudes, aos equívocos, aos vícios, né? Ao não perdão, enfim. A negação, ela fala muito ainda do que há em nós, mas ela fala também muito do que podemos vir a ser, se verdadeiramente desejarmos e nos superarmos e buscar e decidir e deixar tudo que temos e seguir o mestre, né? Uma mensagem de superação, de renovação para a nossa caminhada. Que a gente possa aproveitar, meus amigos, esse tempo, né? Esse tempo que nós estamos tendo, em que nós estamos vivendo momentos desafiadores, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, né? Até onde nós vamos seguir com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, né? Será que não é o momento da gente despojar, deixar e seguir com o amor de Jesus, né? Será que não é o momento da gente começar nas simples manifestações do dia a dia, buscar nos amar, nos cuidar, nos preservar e fazer isso com aqueles que nos cercam também. Essa é a proposta, né? E eu acredito que essa seja a grande mensagem da história de Maria, né? Que é um símbolo de transformação do Evangelho. Maria veio dos equívocos, dos erros, né? Ainda vivendo momentos de sensualidade e ela consegue se libertar porque ela decidiu se libertar. Ela se conectou com o Mestre. Ela desejou o amor de verdade. E aí eu trouxe para encerrar esse momento um trechinho do seu desencarne, narrado lá no livro Boa Nova. Uma noite atingiram seu auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o seu semblante trazia júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se posternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero aqui. E deixando esse relato para finalizar esse momento de reflexão, desejando a todos os amigos o fortalecimento, a renovação de esperança, o fortalecimento dos sentimentos nobres para que a gente possa viver e passar por tudo isso. Um abraço saudoso, um desejo de muita paz para todos.